Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me trai está próximo. Que bom que somos família, ajudamos uns aos outros na hora da angústia, da aflição. Ouvimos antes a irmã Catarina dizer como se sente família carregada, e agora mais alguém teve uma necessidade e já acudimos, né? Podemos fazer isso. E a própria Catarina, pelo que eu percebi, já vem ajudar também, né? Que coisa boa, assim que funciona uma família. É um privilégio muito grande poder servir os irmãos aqui. Nós, né, como já comentei antes na entrevista, crescemos no sul do Brasil, uma região bastante fria, tempo muito parecido com Viseu, diz que faz muito frio em Viseu no inverno, só não tanto calor em Curitiba. Curitiba chegamos a 33, 34 no máximo, mas com muita umidade, aí fica muito pesado e desagradável o calor, né? Mas para nós é um privilégio muito grande. Eu tenho um espaço especial no meu coração por Portugal, pelos irmãos daqui, e oro por Deus, por graça e misericórdia, por humildade, para servir com aquilo que Ele colocou no coração, para que chegue ao coração das pessoas. Tantas pessoas vêm e pregam e falam, mas falam de uma maneira que não chega ao coração. Às vezes até ofende o coração, onde não deve ofender. Quando tem pecado, tem que conflitar mesmo, lógico. Mas eu oro por muita graça de Deus de poder servir aos irmãos aqui e agradeço toda a hospitalidade. Não é só a comida, não, que é gostosa, mas os cozinheiros daqui têm um dom muito especial, não é, irmão? Já experimentamos isso mais uma vez na sexta-noite na casa do irmão Jorge e Tereza aqui, né? E é um prazer revê-los aqui, e também os Cavaco, né? O casal Cavaco aí, Henrique e a vozinha Omachen Cavaco, né? Chamei a alemão outro dia, ela gostou do Omachen, né? E é um prazer estar junto com vocês aqui. Agradeço a hospitalidade também do tempo. Estamos aqui há 2 semanas e já tivemos 28 dias de sol. Isso não é espetacular? Foi muito bom, né? Ontem tivemos o privilégio de conhecer mais um lugar. E se hoje no início foi falado aqui sobre uma música que cantamos, que lembra da morte, né, das nossas dificuldades, nós fomos chocados ontem por aquela frase: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Na Capela dos Ossos em Évora, né? Na entrada assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, né? Isso é forte demais, né? Falei, não, mas eu queria ser enterrado aos 90 anos, não ali, calma, ainda não, né? Mas eu fiquei mais surpreso ainda a descobrir em Évora que uma família tradicional aqui da igreja de Queluz, é de Évora. É uma rua especial lá, Travessa do Cavaco. É de lá a família, então? Muito bem, né? Nós queremos continuar, então, na nossa reflexão hoje, nessa atitude de reverência mesmo pela palavra, como lemos a oração ali agora, e queremos refletir sobre esta frase:
não podeis vigiar comigo nem mesmo 1 hora? Já lemos o texto, mas só lembrando, onde foi que aconteceu este evento? Vamos olhar aqui, aliás, eu queria mostrar algumas imagens aqui antes, até da família ali, só para os irmãos conhecerem um pouco melhor. Né? Aqui a Simone está aqui, minha esposa e eu, com a filha Rebeca, ela é mãe do Joshua, essa é a nossa filha Priscila, os pais e o Hariakone que estão aqui com a gente. Tem aqui, nós partimos bem no dia em que era dia dos pais, né? No domingo, dia dos pais. Vamos passar para a seguinte e mostrar aqui os 4 homens da família, o genro, o Ciro, eu, o Joshua e o seu Davi. Meu pai, já comentei que eles estão orando por nós hoje. E se quiser passar para a próxima, só para o pessoal, né, vejam como é simpaticão esse neto. Né? Mas eu queria mostrar adiante mesmo uma imagem que vai nos ajudar na reflexão sobre a nossa mensagem hoje. Pode passar adiante? Jerusalém e o pátio do templo, se quiser pagar mais uma, tem que pagar separado ou não? Só essa daqui. Aí já ajuda. Isso vai ajudar bastante já. Então, Jerusalém, o pátio do templo, é o que hoje é a esplanada das mesquitas. Aqui era o templo antigamente, no tempo de Jesus, também no tempo de Salomão, o templo ficava mais ou menos aqui, e hoje temos 2 mesquitas, a do Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Esse pátio só ficou o muro do outro lado, que é o muro das lamentações, onde os judeus vão para orar, lá do outro lado. O que ficou do templo, Jesus mesmo avisou que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. Só ficou mesmo o muro do outro lado, que ali tem pedra sobre pedra, é só do muro de arrimo, de sustentação que Herodes fez para construir aquele templo majestoso que tinha ali. E aqui nós temos a entrada do templo com as portas de Hulda, aqui, né, o povo circulava aqui dentro na época do templo e voltava por outras portas depois. Se passarmos para a foto seguinte, vamos ter o centro aqui com esse muro, né? E mais uma foto, nós vamos ver onde fica o começo do Jardim das Oliveiras. Aqui é o vale e aqui à direita começa o Jardim das Oliveiras. E tem uma imagem aqui que é a seguinte, que mostra os últimos passos de Jesus, nos seus últimos dias, as últimas pegadas. Jesus vem de Betânia, né, da casa de Maria, Marta e Lázaro, vem de Betânia e vem para ter a ceia com os seus discípulos, no cenáculo. Depois do cenáculo, ele vai para o jardim, onde acontece a história que nós acabamos de ler. O jardim do Getsemane fica aqui. É preso aqui, vai para a casa do sacerdote, que o manda, né, para Pilatos, que o manda para... o nome do governador romano... Isso, Pilatos manda para Herodes. Aqui é o sacerdote, vai para Pilatos, para Herodes, que manda de volta para Pilatos, e onde então Jesus é sentenciado. O que nos interessa hoje, pode passar para a seguinte, é um pouco mais perto ainda, né, é essa ida aqui do cenáculo da ceia, vindo para cá, por o Jardim das Oliveiras. Né, um espaço em que Jesus gastou esse tempo com seus discípulos e ora, então, ali com eles... e expressa essa sua angústia porque eles não conseguem vigiar e orar com ele nem por 1 hora. Eu já preguei essa mensagem outras vezes e cada vez que eu prego eu fico angustiado. Eu devia ter vivido mais esta mensagem antes de pregá-la. Será que eu estou vigiando, orando como eu gostaria para poder compartilhar essa palavra? Jesus diz aos discípulos que vigiem, que orem. A mensagem fala sobre vigilância, contra então a sonolência. E temos hoje, né, uma grande sonolência. Quando a gente pensa em sonolência, pensamos não só no aspecto físico, mas também emocional e espiritual. Aspecto físico, tem muitas horas que nós ficamos com muito sono.
né? E tem horas que exatamente para poder ficar vigilante no dia seguinte é melhor ir dormir. Não é verdade? Né? Ontem à noite eu me senti assim, exausto. Né? Eu falei, agora eu vou dormir porque senão, né, eu não estava mais conseguindo conectar emocionalmente e espiritualmente se eu não dormisse bem primeiro. E aí acorda-se no dia seguinte já bem mais disposto. Então, se estamos falando com vigilância, eu não sou adepto, só para acalmar os irmãos aqui, não consigo viver isso pessoalmente, aquele período de oração, né, pessoas que conseguem acordar às 4 da manhã, oram até 6, depois começa o seu dia, né, e o dia normal, cansa tudo de novo e depois no dia seguinte consegue fazer isso de novo. Eu não consigo. Eu preciso de 6 a 7 horas de noite de descanso físico e mais uma meia hora logo depois do almoço, né? Que se for para sentar no computador, trabalhar com texto à tarde, né, eu vou ficar lutando contra o sono a tarde toda. A melhor maneira para mim de vencer o sono é dormir uma meia hora. Aí sim, 45 minutos, aí depois eu fico esperto, ligado, trabalhando até 9, 10, 11 horas da noite sem problema nenhum. Então eu não estou falando aqui de uma vigilância, como eu lembro no tempo que eu era jovem, o rapaz era tão espiritual, tão dedicado, que ele começou a não dormir mais de tanta oração, de tanto jejum que ele fazia, e ficou magro, raquítico, ficou assim, e aquela aflição, não comia, não dormia, porque se dizia muito espiritual. E depois acabou dando num desse caminho que, né, não foi nada aconselhável. Estou falando aqui de um equilíbrio, se falamos em vigilância, mas também do aspecto emocional e espiritual. No aspecto emocional eu tenho descoberto na minha caminhada pastoral que não dá para gastar a vida toda de aconselhamento com pessoas que estão em dificuldades. Ficamos exaustos. A certa altura não dá mais. Então, ultimamente, nós temos tido o prazer de conviver e sair e gastar horas, por exemplo, com casais que estão bem, que estão crescendo. Né? E não me sinto mais culpado por isso. Antigamente dizia, não, eles estão bem, agora vamos cuidar dos que estão com problemas. Continuamos atendendo no aconselhamento quando chamados, situações de dificuldade. Mas que prazer sentar uma sexta-feira à noite na companhia de alguns casais e comer, né? E se edificar, se encorajar uns aos outros. Quando Jesus passa esse tempo com os discípulos, nós precisamos levar em consideração o que acontece no coração dos discípulos e o que acontece no coração de Jesus. Qual é a aflição que os discípulos estão passando aqui? E qual é a aflição que Jesus está passando nesse texto? Vejam o que aconteceu com os discípulos. Eles passaram 3 anos com Jesus. Ouviram dele algumas vezes a palavra de que ele iria o quê? Morrer, dar a sua vida. Algumas vezes. Agora eles passam os últimos dias, ouviram essa palavra mais uma vez. E vejam o que aconteceu com eles na última hora. A chegada, dizem os estudiosos, ao Getsemane aconteceu ali por 10 horas da noite, mais ou menos. O que aconteceu na última, talvez nas últimas 2 ou 3 horas? Eles tiveram o momento da ceia. Eles estavam acostumados ao momento da ceia. Eles viram essa ceia pascal sendo celebrada pelo seu pai, pelo seu avô, por décadas. Alguns deles tinham ali 30, 40 anos. Né? Eles tinham ouvido, eles estavam acostumados com essa ceia. Só que aconteceu algo surpreendente nessa ceia. Nunca alguém tinha pego aquele pão quebrado e dito: peguem e comam, porque este é o meu corpo. Nunca ninguém tinha falado isso. Alguém agora disse na presença deles. Imaginem o nó que estava dando na cabeça deles, as perguntas de interrogação, né, os sinais de interrogação que devem ter saído pelas orelhas deles. Quando viram Jesus pegar um daqueles cálices que eram servidos naquela ceia pascal, distribuído para eles e dito: bebam, porque este é o meu sangue. Esses homens estão atordoados na aflição de que ele avisou que morreria, teria que morrer,
Eles viram tantos milagres e tanta esperança nasceu no coração deles, por causa do ministério deles. Mas ouviram que ele disse que morreria. Agora, antes havia aquela aflição existencial de que o nosso mestre vai nos deixar. Agora tem uma aflição teológica profunda. Esse homem diz, eu sou, esse é o meu corpo. Esse pão, esse cálice, é o meu sangue. E assim eles vão para o Getsemane. Diz o texto que eles estavam com sono. Dormiram porque não conseguiam abrir os olhos. Esses homens, muitos deles não eram pescadores. Tinham ficado noites inteiras acordados. À noite, essa celebração era costumeiramente celebrada à noite adentro, horas da madrugada. Mas esses homens não conseguem manter os olhos abertos. Há uma aflição profunda no coração deles. E diz a história, quando lemos em Lucas, que eles dormiam de tanta tristeza. Tem pessoas que, quando ficam muito tristes, não conseguem mais dormir. Ficam agitadas e não descansam mais, não desligam mais. Tem pessoas que ficam tão tristes que só dormem, não acordam, mas não querem mais acordar. Eu, quando tenho motivos de preocupação e de tristeza, muitas vezes é isso. Não, eu não queria acordar. Não, ainda não, mais tempo. Esses discípulos, eles estão passando por isso. Eles estão nessa aflição e não conseguem manter os olhos abertos. Portanto, no coração dos discípulos há essa aflição. Qual é a aflição que está no coração de Jesus? Vamos acompanhar um pouco, mais uma vez olhando o texto. Se o irmão e a irmã estiverem com a Bíblia aí, dá para ir acompanhando, pelos versículos, e nos ajuda a refletir, a pensarmos junto. Diz no versículo 36 qual é o propósito, Mateus 26, 36, diz qual foi o propósito de Jesus ao ir para o Getsemane. Qual foi? O que é que diz o texto? Orar. Jesus foi ali especificamente para orar. Diz adiante no versículo 37 que ele levou 3 dos discípulos, Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, para quê? Para estarem mais próximos dele na oração. E diz já o versículo 37 que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Diz no versículo 38, ele falando para os discípulos, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ouvimos uma semana inteira na conferência sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é aquele que é Deus e ao mesmo tempo é homem. E como homem passa por aflições profundas diante da morte. Os gregos naquela época ensinavam que o ser humano tinha que ter uma atitude tranquila, pacífica em relação à morte, não deveriam se apavorar. Jesus é como nós, não como os gregos. Jesus, ser humano, é como nós. Diante do pensamento da morte, se aflige. E se pensarmos que no caso dele, a morte incluía não só o fato de perder a vida em si, mas incluía o quê? Os nossos pecados todos, tudo isso carregado sobre ele. E diz aí que ele está triste, minha alma está triste, que estou a ponto de morrer. Ele diz aos discípulos, fiquem aqui, vigiem comigo. Ele vai, se ajoelha, ora, e há muitos lugares tão bonitos naquele jardim do Getsemane em que se pode orar. O lugar onde foi construída a igreja da aflição, que é o lugar que se diz, inclusive tem uma pedra lá que a tradição diz que foi ali que Jesus chorou e suou gotas de sangue, aquele é muito visitado, não dá calma ali para se poder orar. Mas quando se tem um bom guia em Israel, ele leva a gente a um jardim
à parte, onde fica só o nosso grupo, quando a gente faz as viagens, e aí senta ali para cantar uns cânticos, para ler esse trecho, e foi em maio desse ano que a leitura desse trecho me pegou de jeito, né? Vendo ali o lugar do Jardim do Getsemane, onde Jesus esteve orando e se afligindo por isso. E tivemos o privilégio ainda nesse lugar de ouvir o testemunho do nosso guia, que é um guia judeu, que no entanto entendeu que Jesus é o Messias e o aceitou como seu Salvador. Isso é espetacular, simplesmente ver alguém que vem daquela tradição entender que Jesus é o Messias de fato. E ouvimos o testemunho dele ali mesmo. Então ali tem ótimos lugares. E Jesus vai um pouco adiante e deixa os seus discípulos e diz, fiquem aqui, vigiem, eu vou orar. Só que quando ele volta, eles estão dormindo. Imaginem a situação, a aflição que deve ter dado no coração de Jesus. É a sua última hora. Ele é um ser humano. E na última hora dele, na última noite dele, os seus mais próximos não conseguem vigiar com ele. Não estão espiritualmente sintonizados com a realidade para perceberem que estão em guerra. E ele precisa juntar todas as forças para suportarem essa última hora em vigilância, em oração com seu mestre. E ele volta, os encontra dormindo e diz essa frase da nossa mensagem hoje: não podeis vigiar comigo nem mesmo uma hora. E faz uma advertência: vigiem e orem, para que não caiam em tentação, para que a tentação não os vença. Tem uma expressão muito interessante nessa Bíblia para Todos, que eu percebi aqui, que diz: estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. A questão não é cair em tentação, muito mais nós vamos passar por testes. E muitas vezes esses testes incluem tentações ao pecado de fato. E Jesus diz: cuidado com esses testes, fiquem vigilantes e orem, para que quando vierem os testes, vocês não caiam. E Jesus volta para dormir. Desculpa, agora, né, isso foi um lapso. Volta para orar. E quando vem de novo ter com os discípulos, estão de novo dormindo. Jesus, mais uma vez, os encontra dormindo. Diz ali o texto que seus olhos estavam pesados. E ele os deixa pela terceira vez. Vai orar. Volta novamente. E agora a surpresa do texto. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Ainda há tempo para vigiar e orar? Não, acabou. Tem hora que não dá mais para orar e para vigiar. Quer se preparar em vigilância, em oração? Tem que ser antes. Portanto, se eu tenho tempo para vigiar e orar hoje, preciso fazer isso hoje. Porque pode vir o teste amanhã e eu não vou ter mais tempo para orar e vigiar. Eu preciso fazer isso constantemente. Hoje, aqui não há mais tempo. Jesus sabe da importância dessa hora. Sabe que é a hora final. Sabe que é guerra. Nós estamos vivendo nessa hora final, só que não nos apercebemos disso. Jesus tinha consciência plena. O que nós não temos consciência plena é que desde a primeira vinda de Jesus, agora na espera da segunda, nós estamos sempre vivendo a hora final. O apóstolo Paulo é muito sério, muito enfático nisso, que já estamos nesse tempo. Nós precisamos nos conscientizar disso. Às vezes achamos que não, Jesus falou que ia voltar, mas já faz 2000 anos, então
Se não veio ainda, acho que não vem mais. Eu já prefiro pensar que se depois de 2000 anos ainda não veio, está 2000 anos mais próximo à vinda dele. Não acho? Não concordam comigo? É melhor vigiar agora. Se alguém, como se diz no Brasil, marcou bobeira, né, e não vigiou, seja no século passado ou há 500 anos, agora estamos 2000 anos mais próximos da segunda vinda dele. É hora de vigiar e orar. E Jesus sabe que essa última hora, principalmente, é hora de muita atenção, porque é hora de muita tensão. E precisamos estar muito atentos. E por isso diz para a gente vigiar, e isso conecta com a ideia de que nós estamos na última hora. Jesus sabe que é difícil e que é pesada a guerra. Mas é nas últimas horas que a maioria das guerras são decididas. Milhões de vidas têm o seu destino definido nas últimas horas de uma guerra, nos últimos dias. Quantas pessoas não foram assassinadas por Hitler e suas tropas de elite nos últimos dias, né? Temos aí pessoas conhecidas como Dietrich Bonhoeffer, grande autor e teólogo cristão, que teve a sua vida ceifada talvez 10 dias, e pelo que se entende, que eu entendo e li a respeito, amando pessoal de Hitler, porque tinha sido confrontado diretamente por ele. Nas últimas horas, nos últimos dias se define o destino. E por isso que nós precisamos estar tão atentos, vigiar e orar. Irmãos, o que é que será que causa a nossa sonolência? Eu sei, sonolência física, basicamente falta de descanso, né? Se não temos descanso suficiente, vamos estar bem sonolentos no dia seguinte. É assim que geralmente acontece. Mas hoje em dia, na nossa sonolência espiritual, o que será que causa a sonolência espiritual que nós estamos vendo muito no Brasil? E imagino não estar assim tão errado ao dizer que em Portugal, entre os irmãos, há muita sonolência espiritual também. O que causa isso? Posso pedir a sua ajuda? O que será que causa a nossa sonolência espiritual? Por que será que essa palavra é tão atual hoje para nós, essa palavra de Jesus? Distração. E temos muitos motivos para distração, toda hora, né? Principalmente aquele aparelhinho que a gente carrega para tudo que é lugar, né? E tem a tentação de ser distraído. É verdade. O que mais? Como? Preguiça. Infelizmente, preguiça. É verdade. Estamos mais preocupados com coisas do mundo. É verdade. O que mais? Faltou alguma coisa? Muito o quê? Relaxados para o quê? Para relaxados, muito tranquilos, né? Sossegados, né? Em relação às coisas à nossa volta. É verdade. Às vezes até as necessidades físicas, emocionais e espirituais de pessoas à nossa volta, e a gente está muito relaxado, né? Não se importa que chega com as pessoas. Eu fiz essa pergunta para outras pessoas também, e várias delas responderam, estamos muito atarefados, né? Tarefas, coisas demais, as mãos cheias de coisas. Outro, além da preguiça, disse a gula. Eu preciso confessar que em Portugal é mais difícil, né? Não cair na gula, né? Eu tentei me controlar. Das outras vezes que eu vim, eu emagrecia antes, de propósito, 1 a 2 quilos antes de vir para Portugal. Essa vez eu emagreci 4 quilos antes de vir, para não cair no pecado tão fácil, para ter espaço, né? E realmente, gente, Deus nos deu comidas e cozinheiros fantásticos, né? E a gente deve desfrutar, mas quando é gula e exagero, obviamente acabamos não... E eu tenho percebido isso.
épocas em que eu como muito, épocas festivas, Natal, começo do ano, eu fico mais sonolento em tudo, porque é muita comida, muito doce, que eu gosto demais de doce, né? Então aí fica mais difícil. Toda a questão da ocupação com as redes sociais, com Facebook, com outras coisas da internet. Eu, por exemplo, fico muito ocupado e preocupado com toda a questão política. E com razão, no Brasil há muito motivo para se preocupar com a questão política. Então eu leio muito e discuto muito sobre isso e acabo, às vezes, gastando tempo demais com isso. Há um perigo nisso também. Diz um aluno, um estudante, que está metido nesse meio universitário no Brasil, ele diz, olha, uma coisa que realmente tira a vigilância da gente é todo esse marxismo cultural que é pregado nas grandes universidades por 70%, 80% dos professores. Alguém me respondeu, e achei uma resposta muito interessante, que diz assim, eu creio que estamos tão envolvidos com a correria do cotidiano que isso nos anestesia. Não temos tempo para vigiar. Nem percebemos que não estamos vigiando. Nem ainda achamos que vigiar é a nossa tarefa. Porque não temos tempo e por isso nem nos sentimos mal. Estamos fazendo tanta coisa que não tem problema de não estarmos vigiando. É um dos grandes motivos de nós ficarmos sonolentos e deixarmos a vigilância também é o pecado. Pecado não confessado e não tratado vai obrigatoriamente gerar sonolência espiritual. É preciso ir a fundo. Tiago nos diz, confessem os seus pecados uns aos outros. É preciso ir a fundo, olhar no espelho da palavra, reconhecer a sujeira nossa, no resplendor ali, ao espelhar-se com a santidade de Deus, e vemos a nossa sujeira e precisamos confessar isso. Então essa é a primeira sugestão prática de como vencer a sonolência. Se há sujeira, se há pecado, irmão, tenha coragem, chame alguém, confesse. Não tenha medo. O irmão, a irmã também é pecador. Ele também tem suas coisas que precisa apresentar. Se não tiver a coragem de apresentar para você especificamente, algum dia ele vai apresentar para alguém e confessar para alguém. Mas tenha coragem, ponha para fora. Há uma libertação muito grande nisso. Não só isso. Jesus disse especificamente, vigiem e orem. E isso é a nossa atitude contra a preguiça. Precisa tomar a decisão de vigiar, de estar atento, de interceder, seja em horários específicos, seja estar em conexão com Deus o tempo todo, sempre que possível. Eu tenho muitos toques no dia a dia, motivações que me ajudam a lembrar das pessoas em oração. Tem uma família de conhecidos que amassa a banana com aveia todo dia de manhã, do mesmo jeito que eu faço. Banana com aveia. Gostam disso? Antes do café? Né? Tem alguns irmãos aqui que gostam, né? Os outros precisam de oração. Né? É muito bom e é muito saudável. Eu tenho uma família que faz, né, que eu servi muita igreja do pastor Luiz Saião em São Paulo, por 5 anos eu viajava de 2 em 2 semanas para lá, ajudando lá e servindo lá. E tem uma família que eu ficava hospedado que sempre amassavam a banana e a aveia do jeito que eu faço. Quando eu faço de manhã, muitas vezes eu lembro em oração deles. Eu não tomo um tempo especial para orar por eles. Mas eu estou ali comendo a minha banana, eu lembro em oração deles. Eu dei um exemplo uma vez de como eu aliviei o serviço de lavar a louça da minha esposa quando eu mudei um hábito na minha vida. Eu tinha o costume de esquentar o leite, só uma caneca inteira de leite, e depois derramar o pó de café instantâneo. E quando você esquenta o leite, fica, depois de 1 minuto, 2, fica aquela nata em cima. A nata que chama aqui também não. O creme ali, a nata, fica a nata em cima. E eu tinha o costume de pegar o garfo, tirar aquela nata e deixar o garfo para depois ser lavado. Não sei se alguma irmã, o irmão aqui, já tentou lavar um garfo assim depois de 1 hora ou 2 seco. Dá trabalho.
Dá trabalho. Aquela nata para sair do garfo é complicada. E um dia minha esposa me explicou um pouco esse trabalho que isso dava, né? E aí eu mudei o costume. É tão fácil depois de tirar a nata, né? Tirar ali com um guardanapo qualquer, já tirar na hora e sai fácil, né? E tem um irmão na igreja que disse que aquilo foi um ótimo exemplo para ele, para o seu relacionamento no casamento dele. Sempre que de manhã eu tiro a nata ali, se tem um pouco, né, eu lembro do meu irmão e eu oro por ele, né? Então a gente aproveita e faz essas coisas. A Bíblia, Jesus diz aqui, vigiem e orem. E tem irmãos que estão precisando da oração agora, nesse momento, e nós queremos orar. Outra forma de vigiar e orar, se a sua vida está muito corrida e muito cansativa e por isso não dá tempo de orar, é preciso reorganizar. Não vai ter jeito. Precisa reorganizar. E eu preciso me conscientizar disso volta e meia, por causa de muito trabalho com livros e com pregações, com pessoas. O outro aspecto para vigilância e oração é simplesmente ler a palavra. É ler a Bíblia. Ficar ali de forma consciente, lendo a palavra, lendo a Bíblia, acompanhando um livro. E muito interessante, ultimamente os autores estão despertando para o aspecto que nós precisamos ter uma visão mais global da Bíblia. E vamos lançar pela editora Vida Nova, o Ricardo vai receber logo na livraria, né, aqui em Lisboa, livros que tratam dessa ideia da visão geral. Um deles, aliás, já tem, é o Chris Wright, A Missão de Deus. Muito interessante observar o caminhar de Deus na história toda, na Bíblia como um todo. Então, leia a Bíblia, leia livros inteiros em sequência, né? Faça isso para se tornar, para estar mais conectado. E, encerrando nas minhas ilustrações, alguns exemplos práticos eu queria dar para os irmãos, tanto da necessidade, e agora falando especificamente, quando temos uma vida muito corrida e não temos tempo para vigilância. Eu era pastor de tempo integral na igreja em Curitiba, tínhamos em torno de 800 membros naquela época, e eu era o pastor coordenador. E um dia um irmão da igreja, depois do culto, chegou para mim e falou: Valdemar, eu preciso falar com você. Eu preciso marcar uma hora, essa semana, eu preciso conversar com você. Eu tive um sonho, eu preciso conversar com você. Marcamos a hora, não precisou de meia hora. Ele disse: Valdemar, eu tive um sonho em que Deus me dizia assim: vá lá falar com o Valdemar e diga que eu estou tentando falar com ele, mas eu não consigo, porque a agenda dele é muito cheia. Que choque, que baque. Foi para mim, pastor, coordenador da igreja, ter que ouvir um irmão humilde, teve dificuldade para contar aquele sonho, e dizer: Valdemar, Deus está me dizendo para falar com você porque não está conseguindo tempo na tua agenda. Eu não tinha tempo para sossegar diante de Deus, derramar o meu coração, orar, ter comunhão íntima e próxima com Ele. Uma das orientações mais específicas para a nossa vigilância, e com isso eu quero terminar com algumas ilustrações. Nós precisamos conhecer melhor a pessoa de quem disse isso. Vigiai e orai. Precisamos ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, com o próprio Senhor Jesus. Nós temos um irmão na igreja, é Lincoln o nome dele, e ele participa de feiras de artesanato. Ele expõe o seu trabalho. Domingos de manhã, no centro de Curitiba, tem a feira de artesanato. E ele conheceu uma pessoa lá, e me contou sobre esse homem que ele conheceu nessa feira. E vamos falar em relação a ele sobre a importância de Jesus, de conhecer Jesus. Ele diz assim: esse homem tem aproximadamente 45 anos, é pobre, tem um corpo todo deformado desde as pernas, a coluna, braços até as mãos. E eu o conheci entregando versículos. Lincoln escreve versículos e distribui na feira. Além do trabalho de expor o artesanato dele, vai lá distribuir versículos.
Depois, adiante, eu dei uma Bíblia para ele. Às vezes ele desaparece. Depois, ao voltar, diz que caiu ou não esteve bem de saúde. Certo dia, frio e chuvoso, vem ele com as suas muletas, depois de sumido um bom tempo. Ele vende agulheiros na feira para melhorar a sua renda. Ele me cumprimentou e perguntou, e eu pergunto para ele, como você está? E ele diz, estive muito ruim. Daquele jeito todo deformado, ainda diz ele, caí e machuquei-me muito. Aí Lincoln diz, eu pergunto para ele, mas está firme com Jesus? E ele olha para mim, pega na minha mão e no meu rosto e emocionado diz, seu Lincoln, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Infelizes somos nós, que achamos que podemos viver sem Jesus. Porque este homem de 45 anos, todo deformado, ainda caiu e se machucou, fez uma das declarações mais preciosas que eu já vi sobre Jesus. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Portanto, a orientação que nós temos, e a principal orientação para a vigilância, quando Jesus mesmo nos diz para vigiarmos e orarmos, é conhecermos a Jesus mais de perto. Lermos mais sobre Ele. Nos dispomos a obedecer melhor, a imitá-lo mais. Nós ouvimos hoje a frase, Tiago falou de um casal que foi evangelizado por uma outra senhora, é isso? E diz, das mais belas imitações de Cristo que conheceu foi desse casal, se eu entendi bem. Imitação de Cristo. É um dos livros, inclusive, mais famosos, que os cristãos, já escrito por um cristão sobre a imitação de Cristo. Eu tenho ele reservado na minha prateleira, já li algumas partes e queria ler de novo. E eis que no apartamento em Queluz tem sacolas com livros, umas 30 sacolas cheias de livros, e esse livro está piscando para mim no topo de uma daquelas sacolas ali. E eu abro, eu leio os primeiros 2 parágrafos e vejam só o que o livro diz. Quem me segue não anda em trevas. São palavras com que Jesus Cristo nos exorta à imitação da sua vida e dos seus costumes, se quisermos ser verdadeiramente esclarecidos e livres de toda a cegueira do coração. O nosso empenho deve, portanto, consistir em meditar profundamente a vida de nosso Senhor. A sua doutrina excede as de todos os santos. Quem dela tiver o Espírito, nela achará um maná escondido. Por falta desse Espírito é que muitos, ainda que ouvindo frequentemente o Evangelho, se sentem pouco inclinados para ele. Quem quiser, entretanto, entendê-lo com perfeição, procure conformar a sua vida à vida do seu autor. E nós queremos fazer isso, conformar a nossa vida à vida do autor do Evangelho. Há muitas pessoas à nossa volta descobrindo esse Senhor Jesus. Eu fiquei surpreso com a declaração que alguém fez depois de ganhar a Eurocopa. Portugal, viva! Torcemos lá no Brasil por isso. Lembram que o técnico Fernando Santos fez uma declaração interessantíssima sobre isso, e aí eu vejo na capa esse homem da revista Sábado dizendo, foi Cristo que mudou a minha vida. Muito interessante a entrevista. Tiago e eu e mais alguns vão concordar que ele precisa de um certo amadurecimento teológico ainda. Mas esse homem está falando de Jesus Cristo. Que coisa impressionante. E nós queremos conformar a nossa vida à do Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar pelos irmãos e peço que orem por mim e por nós, para que a nossa vida seja mais parecida com a de Jesus. O que nós temos pela frente no Brasil e em Portugal vai exigir um testemunho vivido. Pelo confronto que vem aí, a nossa fé. Palavras não só não vão ser suficientes, como talvez em muitos contextos vão ser prejudiciais. Pessoas vão querer ver
filhos de Deus, parecidos com o seu Filho. E nós queremos orar por isso. Vamos fazer isso agora? Senhor, muito obrigado por mais uma vez falar conosco de forma tão clara. E nós queremos seguir essa ordem do Senhor Jesus de vigiar e orar. E precisamos de graça e misericórdia para isso. Eu oro, Senhor, por esses meus irmãos e irmãs aqui, por esta família, teu endereço tão especial na terra, na cidade de Lisboa. Oro, Pai, para que eles sejam verdadeira luz em meio a tanta treva, tanta escuridão em volta. Que eles sejam testemunhos mesmo daquilo que Jesus é e significa para eles. Que nós todos, Pai, tanto faz se é Portugal ou Brasil, nos assemelhemos mais a Jesus, cresçamos para chegarmos à estatura da medida de Jesus, para que as pessoas olhem para nós e queiram esta vida, esse relacionamento para a sua vida também. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É no nome desse precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém.